bem pequeno e ficava tudo estruturado lá, que tinha, o pouco que tinha, e nem ar-condicionado tinha. Tá. E eu brincava que o ar-condicionado não era para ter, que era para ninguém ficar no escritório, para ficar atendendo o cliente. Atendendo o cliente. Então, eu acho que é uma estratégia que tem que ter, sim, até você ter um volume suficiente para ter uma estrutura que Comporte. daí você precisa também dele para controlar. Quando o negócio cresce maior, você tem que ter estrutura. Agora, você não pode ter estrutura antes do negócio crescer. Eu vi muito negócio dar errado porque monta uma estrutura gigantesca e cadê a receita? Cadê o dinheiro? Primeiro a receita, depois a estrutura. Você lembra, quem já viu o estudo de caso do Flávio, aquela relação que ele monta, o Flávio Augusto, na WhatsApp, ele comenta que todo o crescimento da WhatsApp era assim, quantas matrículas eu tenho que gerar para poder gastar aquilo que eu quero gastar? É igualzinho, nós quantos clientes e quantos clientes tinham que entrar para pagar a conta, porque sobrava X dinheiro de cada cliente. Ponto. Ponto. Meu amigo, e tem um outro aspecto que eu quero evidenciar com você. Quando a gente fala em fortalezas, fica muito clara a sua fortaleza do líder, da liderança, né? Ela se evidencia em todos os momentos da sua trajetória, né? Por exemplo, um exemplo mais esticado, quando você decidiu ir para os Estados Unidos, mobilizando uma série de pessoas que acreditaram no seu sonho. Para a liderança, para o líder, essa gestão de liderança pelo exemplo, de mão na massa, é fundamental, não é? O que você acha disso? Eu acho que você dar o exemplo do que está fazendo vale mais do que você conversar o dia inteiro. Tá. Então, eu sempre usava lá e sempre falei que nós tínhamos um tempo para planejar, 5 minutos, e o resto da hora era para executar. Para executar. Então, tinha que ter uma execução perfeita das coisas. O planejamento era bem rápido. Okay. Então, é isso que nós vamos fazer, ok, mas vamos executar. Então, a nossa execução sempre foi muito importante e é no nosso negócio até hoje. E você está à frente dessa execução também? Estou. Para as pessoas observarem, eu sou o primeiro a estar na frente. Você é o primeiro a estar na frente. Eu sou o primeiro a sair da cama e o último a ir para a cama. Muito isso sempre bom, foi nesses muito 35 anos. O pessoal diz que isso é ser workaholic. Eu acho que não, acho que é cuidar das coisas que eu tenho, cuidar do meu negócio. Então, e dar o exemplo. Então, eu sou o primeiro a sair e o último a chegar. Perfeito. Normalmente, conduz assim. Perfeito. E você sabe que é uma outra... Eu me recordo, isso até conversando com você havia comentado comigo, que você desenvolveu um modelo de sistema de gestão com os sócios de revezamento, não era? Onde cada semana um ficava num lugar, não é isso? Isso foi mais ou menos a necessidade. Quando nós montamos o primeiro negócio, nós éramos 4 sócios. Tá. Com 6 empregados no salão, mais 4 na cozinha. O que acontece com isso? Um negócio que nasce desse jeito, ele está quase pronto a ser fadado ao fracasso. Por quê? Porque cada um vai querer fazer de uma maneira e é um problema. Então, nós não tínhamos esse negócio. Cada um foi fazer um rodízio interno, cada um fazia uma função uma semana. Então, uma semana era de compra, uma semana era de preparo, outra semana era de administrativo, outra semana era de atendimento. E nós revezávamos cada um e um ficava pegando no pé do outro quando o outro não fazia. Porque cada um sabia do todo, cada um sabia da parte e do todo. Mas isso foi quase que aconteceu ao natural, foi uma coisa assim de necessidade que aconteceu, que todos tinham que saber de tudo. Isso virou depois um modelo de gestão de vocês? Virou um modelo que até hoje, né? Até hoje, nos meus negócios, todo mundo tem que passar por todas as partes para entender a companhia. Entendi. Então, acho que eu tenho que ficar um tempo em cada função para entender. Eu me lembro que uma época de treinamento, o que eu fazia? Eu colocava as pessoas numa função de copa, que era para entender como é que atendia o garçom, para quando ele virasse garçom, ele entendesse a parte do fundo como é que era. Então, ele tinha que usar um método de sombra, a pessoa tinha que ficar 2, 3 dias em cada lugar, para entender o trabalho por inteiro do restaurante, para depois sair. Ok. E você conhecendo o todo. Você, seguramente, nos seus negócios, sempre foi o maior conhecedor do todo. Eu não posso ser o maior, sempre teve compartilhado muita coisa. Eu sempre me esforcei muito para estar na frente do negócio. E conhecer todos os detalhes. Eu me lembro que, quando estava em Porto Alegre, nós já tínhamos feito a trajetória Rio, eu fazia um tipo de pesquisa que era Brasil inteiro. Eu voltava para o Rio quase todo ano e aí comecei a voltar para São Paulo para ver como é que estava o mercado de restauração. Tá. Então, fazia uma viagem por ano para cá para ver como é nos anos que eu fiquei em Porto Alegre. Quando eu fui para São Paulo, comecei a fazer as primeiras viagens internacionais. Então, foi para a Itália a primeira época, fiquei lá 60 dias, entender como é que era a parte gastronômica da Itália, depois França, e depois não parei mais com esse negócio. Então, fui entender o que era a minha área. Então, me esforcei muito para ver e estar na frente do mercado, para fazer a coisa antes que os outros fizessem. 2 coisas, então, importantes. Primeira coisa é essa sua inquietação em sempre fazer o melhor. E se não tem quem copiar ou quem ter práticas daqui, você vai achar quem tem no mundo. Sim. E vamos lembrar, e isso é importante lembrar o nosso colega lá, que você não era um cara gigante quando você fazia isso.
Né? Quer dizer, ainda o Fogo de Chão eram três lojinhas. Olha a ambição e a visão. O que a gente sempre diz da importância do trabalho. Né? A importância do trabalho. Não adianta a gente ter um sonho grande se a gente não trabalhar arduamente para executar. Sim, se não tiver execução, esquece. Não funciona. Então, esse é o primeiro elemento importante para você guardar aí. Quer dizer, essa ambição e ir atrás desse objetivo do sonho grande. E sempre conversando, Ari, a gente está falando sobre isso exatamente agora no intervalo, com os seus ex-colaboradores, colaboradores atuais, a gente percebe claramente que você teve uma participação importante, influenciou muitas pessoas que cresceram com você, né? Faxineiros, ajudantes de garçons foram galgando as principais funções do seu negócio, não é isso? Sim, hoje estão tocando empresa inteira. Tocando empresas. Viraram sócios, estão com posições definidas. Você sempre teve isso, quer dizer, de novo, desde você lá pequenininho, você sempre teve essa visão de desenvolver pessoas? Eu sempre tive de compartilhar, então eu até errei com isso. Na primeira leva de crescimento, eu comecei a colocar um monte de parentes com participação. Tá. Então tinha um com 10%, outro com 10%, ou outro colega que eu conhecia com mais 10%, outro com mais 10%, ia juntando pessoas para fazer o negócio. E não foi um modelo que deu certo. Por isso talvez a gente tenha ficado os 10 anos parado de 87 a 97. 87 a 97. Porque foi para limpar e arrumar isso tudo. Chegou uma hora lá em 90 que a gente teve que tirar todo mundo, ficar só os que começaram, repensar o negócio e começar a fazer ele de novo. Tá. Então, quando você profissionalizou a gestão do negócio. Tem uma hora que você tem que fazer essa passagem. Tá bom. Não tem outra maneira. Aí se define para onde você quer ir, como você quer ir. A hora que está definido para onde você quer ir, tudo fica fácil. Tudo fica fácil. Pelo menos melhora um pouco. Melhora. Porque daí você tem orientação. Eu estou indo para cá, eu quero que você venha junto até aí, para isso. Você tem que se preparar de uma maneira diferente para ir até lá. Tá. E aí você, no Manche, você liderando esse processo todo, como você define o seu modelo, o modelo Ari de gerenciar pessoas? Como você define isso? O que norteou os seus passos? Eu nunca fui um líder isolado, eu sempre participei da liderança conjunta com todo mundo. Sempre envolveu as pessoas? Sempre envolvi todo mundo. Na hora da execução, eu sempre executei até sozinho mesmo, eu vou fazer e pronto. Mas na hora de implantar as ideias, sempre compartilhei as ideias do que ia fazer. E eu sempre fui um bom vendedor da ideia. A ideia que nós pregávamos, agora nós vamos mudar a taça de vinho. Eu convencia todo mundo, tinha que convencer todos os sócios. Todo mundo. E depois tinha que mostrar para a equipe por que era aquilo. Agora nós vamos fazer vendas de vinhos diferenciadas. Nós fomos reconhecidos pelo trabalho que fizemos com isso. Então o que acontece? Eu envolvia as pessoas. Eu subia na mesa, eu ia lá falar com eles, um a um, fazia reuniões quartas e domingos nas lojas, chamava todo mundo, 100% do time, para dizer onde nós estávamos indo, para que lado nós estávamos indo, estávamos certos, estávamos errados. Então, eu comprava a ideia e eu fazia a ideia acontecer. Perfeito. À frente eu ia na frente do negócio para ir. Eu não ia um em um individual, eu colocava todo mundo na minha frente e falava com todo mundo de uma vez só. Aqui não tem duas conversas, uma conversa só, é transparência e nós vamos que vamos. A história do vinho é boa, né? Quer dizer, o Fogo de Chão foi a primeira churrascaria a se diferenciar por uma carta de vinho sofisticada porque tinha a ver com a sua proposta de valor, né? Tinha, porque foi nessas viagens, quando eu fui me aperfeiçoar, e lá tinha um mundo na nossa frente. Aqui nós estávamos com a economia fechada, não tinha acesso nenhum, estou falando de 88. Não tinha nada. Então, quando abriu a economia, estava tudo fresquinho aqui, eu falei, vou trazer tudo que eu vi lá. A mesma coisa que eu levei do Rio para Porto Alegre, de Porto Alegre para cá, trouxe do mundo para cá. Muito bom. E levou as pessoas a sonharem seu sonho, porque essas pessoas não viajaram para lá para saber que isso era relevante. Elas tiveram que sonhar seu sonho. Disso. Ninguém tinha visto isso, eu já estava vendo. O mercado nosso de restauração não tinha visto, não tinha percebido isso, e os clientes também não. Os clientes também não. Então, eu acho que quando você faz uma coisa assim que é meio educativo, que envolve o cliente, que foi a primeira experiência que ele teve com aquilo, daquele conceito, toca ele. Ele vira fiel a você. Ele vê que tem algo, às vezes ele não entende o que tem por trás disso, mas ele gosta daquilo. Ele gosta, pronto. E aí cola na cabeça dele, né? E aí marca fica lá, o brand começa a ser construído. O brand começa a ser construído. Essa coisa de marca, brand, a gente fala muito de marca, parece coisa de consultor, coisa para Unilever, para empresas grandes. Mas na realidade você, por exemplo, construiu uma marca trabalhando em cima da execução dia e noite, né, Ari? Sim. Atendimento excelente, produto maravilhoso. E em cima disso, outro elemento que eu sempre chamo a atenção, desde o começo você tem as mesmas vestimentas dos garçons, o fogo no chão. Você vai fortalecendo, né? Agora, nesse novo negócio, a gente redesenhou uma coisa, todo o uniforme que fosse compatível com a ideia.